Nosso texto de hoje é Efésios 2, 1 a 10, o texto da epístola, uma das passagens mais preciosas para os cristãos, cheia de riqueza, cheia de profundidade. A carta toda de Efésios, na verdade, o nosso foco, queridos irmãos e irmãs, versículos 8 a 10, se quiserem ter a Bíblia aberta, que são o ponto alto do capítulo. É uma síntese da vida cristã, é uma síntese da fé cristã, e nós claramente podemos identificar três pontos ou três movimentos. Nós vemos a graça, nós vemos a fé e as obras sendo colocadas por Paulo como centrais em nossa vida. Vemos uma ordem, tem um fluxo, e esse fluxo não é novidade para quem lê a Bíblia. Especialmente as cartas dos apóstolos, que explicam para a gente como é a vida cristã. Graça, fé e obras. As cartas normalmente começam com muita graça, encharcando a vida da gente de graça, e isso suscita a fé, estimula a fé, e normalmente as cartas terminam com uma sessão onde o apóstolo vai nos convidar e nos ensinar a como viver essa graça, como viver esta fé. E esse fluxo, naturalmente, também será a minha estrutura de ensino com vocês nesta manhã, e ela é importante, a gente manter essa ordem. Essa ordem, graça, fé e obras, ela é o diferencial do cristianismo. Quem está, de repente, me ouvindo no templo ou em casa e curioso ou buscando saber mais sobre o cristianismo, essa ordem, ela é muito importante. Graça primeiro, daí segue a fé, daí seguem boas obras. Ou seja, a Bíblia não vai dizer que se você fizer isso, 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 então e só então você é aceito ou amado por Deus. Não, a Bíblia fala o oposto. Deus ama vocês, Deus aceitou vocês, e agora tem uma nova vida para vocês. A graça leva a fé, que leva às boas obras. E a ordem, então, é crítica. Primeiro a graça, né, gente? Graça é sempre o começo. A graça nos coloca, digamos assim, no jogo. Graça é o que nos transforma. Graça é o favor de Deus a alguém que merecia o contrário. Quando a graça chega, tudo muda. Somos, assim, modificados lá no fundo do nosso ser. Algumas vezes usamos a Bíblia ou usamos uma citação de um livro de Lutero, quem sabe, para explicar sobre a graça aqui na igreja. Falamos muito disso. Algumas vezes usamos alguma imagem, alguma cena, que eu quero fazer hoje. Do filme Les Misérables, ou Os Miseráveis, Jean Valjean. Jean Valjean foi uma pessoa maltratada pela vida, pelas pessoas, foi uma pessoa injustiçada, e que acaba se tornando um criminoso. E como muitas pessoas que são oprimidas, ele desenvolve uma presunção sobre si próprio. Um negócio de se achar vítima, de ser credor de todo mundo. E nessa pegada ele começa a roubar coisas. Ele começa a odiar todo mundo. E não dá para se odiar alguém ou odiar todo mundo sem ter um sentimento de superioridade. Lembram do filme? Ele é pego no flagra, né? Quando estava roubando objetos de uma igreja, de um bispo que o acolheu, que deu comida para ele, que deu simpatia para ele. E a polícia o captura com os objetos da igreja dentro da sua sacola, e o bispo olha para a polícia e diz: não, ele não roubou nada não. É mais, está faltando os candelabros que eu dei para ele. Pega aqui os candelabros também, são presentes para você. Naquele momento, Jean Valjean se dá conta. Se dá conta que, de acordo ao autor do livro, né, desse filme, que se ele aceitasse a graça que estava recebendo do bispo, ele teria que abdicar, que perdeu o controle da sua vida. O direito de se sentir vítima, de se sentir orgulhoso, de se sentir superior.
ou ele poderia recusar aquela graça e seguir na vida de ódio e hipocrisia que ele estava levando. No seu coração, ele diz: talvez eu não deva aceitar essa salvação que está sendo me oferecida pelo bispo. Eu vou pagar do meu jeito, se tiver que ir para a prisão eu vou. Eu não necessito favor de ninguém. Ou ele poderia aceitar, e aí a vida dele seria transformada. Ele seria perdoado, libertado, mas perderia o controle da sua vida. Ele teria que entregar isso para Deus. E no musical, no filme, ele diz: minha alma pertence a Deus. Eu sei. Eu tomei essa decisão um tempo atrás. Naquele momento, se ele aceitasse a graça, e ele aceitou, ele entregava o controle da vida para Deus. A graça, ela transforma. A graça, ela pega o controle da vida que a gente tem e coloca nas mãos de Deus. A graça nos coloca diante de uma encruzilhada. Muitos não nos damos conta disso. Talvez a gente nem tenha entendido esse aspecto da graça de Deus ainda, né? Não, pastor, eu entendi a graça de Deus é que me diz assim: se eu me comportar, se eu fizer tudo o que é certo, então Deus vai me abençoar. Isso não é graça. A graça é presente. É só por isso. A graça é presente, ela nos transforma. Ela nos encoraja, ela nos devolve para a vida, mas sem o ar de superioridade que nós tínhamos antes. Quando a graça chega na nossa vida, como chegou na vida de Jean Valjean, ela se apodera, ela pega o controle das nossas mãos e ela expõe a nossa nudez, a nossa necessidade. A graça chega quando somos pegos no flagra, pegos no pulo, com o roubo, o adultério, o rancor, a cobiça, a idolatria, o ódio na mão, dentro da nossa sacola. E é nesse lugar aí, quando não tem ninguém para nos ajudar, que a graça chega e nos socorre, e nos tira da prisão, e nos livra da condenação que merecíamos. A graça é o perdão que Deus nos dá, apesar de tudo que nós temos feito, por causa do sacrifício de um substituto, não de um bispo, mas de Jesus Cristo, que paga o preço, que pega a dívida, que se sacrifica em nosso lugar. Segundo movimento, a graça leva à fé. A graça causa, a fé recebe. A graça realiza, a fé se apropria. Como explicar isso? Me permita, novamente, não tanto usar assim teorias, mas uma imagem que talvez esteja no imaginário de vocês. A graça é o beijo numa alma morta. Vocês já tiveram que dar um beijo, tiveram a experiência de dar um beijo em alguém que está dormindo? Esposa, esposo, pai, filho. E aquela pessoa ser acordada com o beijo. E notar que você está ali pertinho, tão próximo com o rosto, e ela fica radiante, ela não fica chateada, ela fica feliz. E te segura pelo pescoço. A fábula da Bela Adormecida. Apenas uma historinha, mas não nos deixa de ser um jeito profundo de descrever a relação entre a graça e a fé. A Bíblia diz, gente, que a alma de cada ser humano está, ou esteve, num sono mortal, como a Bela Adormecida. Segundos antes do que nós estamos lendo hoje, Paulo escreveu: estávamos mortos em nossos pecados. Estávamos dentro desse sono, a nossa alma estava morta, incapaz de se acordar sozinha, incapaz de ter consciência das coisas, de fazer qualquer coisa. Mas então o príncipe vem e beija a gente. E imediatamente nosso sono mortal é quebrado e a graça faz despertar a fé. Ambos são presentes de Deus, graça e fé. Paulo vai dizer: isso não vem de vós, é dom de Deus.
Isso aí se refere tanto à graça como à fé. As duas coisas são presentes de Deus. A graça é um presente de Deus que acontece fora da gente, que acontece no céu, no coração de Deus, que acontece ao longo da história onde Deus está agindo em nosso favor, que acontece em cada página da Bíblia, fora da gente. Deus agindo. Na cruz, por exemplo. A fé também é presente, mas a fé é um presente dentro da gente. Que Deus age, faz e abençoa dentro da gente. Voltando à imagem do beijo que desperta o sono da morte, a fé é dada por Deus quando despertamos do sono da morte. E a fé é aquele negócio que imediatamente faz o quê? Se abraça no pescoço da graça. Se abraça no pescoço daquele príncipe que veio e nos deu o beijo de ressuscitar, de voltar à vida. A fé é se agarrar no autor da graça. É nos acordar para a realidade e para a consciência de quem foi que nos acabou de beijar, de nos acordar, e a diferença que esse beijo faz. Porque sem esse beijo eu nunca teria vida. A Bíblia coloca essa dinâmica de uma forma muito tocante na parábola do filho pródigo. O filho se rebela contra o pai, abandona a família, no seu caminho de volta ele não sabe se ele vai ser aceito, ele não sabe nem o que ele vai dizer. Quando o pai o vê retornando para casa, corre ao seu encontro e o beija. O pai não espera, se atira, apaixonado, desesperado, amoroso, no filho, e o beija e diz: volta para a vida, volta para casa. Pensa em quão empoderador, para usar um termo da moda, é isso. Pensa em quão capacitador é isso. Deus vem e dá um beijo nessa nossa alma morta, sem vida, o amor do Pai. E nós acordamos, e a graça leva a fé leva a gente a se agarrar nesse Deus, a se agarrar nesse Pai, a se agarrar nesse Jesus, a confiar nele. Fé. Meus irmãos que estão me ouvindo hoje, se a fé de vocês está no lugar certo, está bem, está firme, consciente da graça, que bom. Siga assim. Siga fortalecendo e alimentando ela. Mas nesse momento, respire um pouco e me permita falar por instantes com quem está batalhando nesse ponto. De novo, se não é o seu caso, tudo bem. Mas eu preciso me dirigir a quem está em casa ou aqui no templo, que de repente tem um monte de dúvidas sobre a fé que tem. Uma pergunta que talvez alguns tenham em casa ou aqui, que atormenta às vezes, é: pastor, o senhor disse que a graça acontece fora de mim e que a fé acontece dentro de mim, mas eu não sei se eu tenho ela, essa fé. Será que essa fé que Deus deu, ela realmente habita dentro de mim? Pastor, quanto de fé eu tenho? Será que eu tenho fé suficiente? Será que eu tenho fé? Eu quero crer, mas eu não sei se eu creio, pastor. E para quem está nessa situação, nessa dúvida, eu preciso tranquilizar você. Por um lado eu quero tranquilizar você, e por outro eu quero chamar você à ação. Como é que eu quero tranquilizar você? Em que sentido? Dizendo para você que toda essa vontade de crer, essa curiosidade de querer Deus na sua vida, essa perturbação que já existe aí, será que eu tenho, será que eu não tenho, quanto eu tenho, eu quero mais? Esse anseio por fé já é fé. Já é fé. É sinal de fé, do começo da fé, ou quem sabe um sinal de algum estágio da fé que você tem em Deus e está caminhando com Deus. A preocupação por fé já é um fruto do beijo da graça de Deus na tua vida. Então, fique em paz nesse sentido. Por outro lado,
continue fortalecendo. Não te contente com uma fé titubeante. Não te satisfaça com uma fé que te deixa muitas vezes perturbado em casa. Siga fortalecendo, siga caprichando, siga investindo, siga estudando sobre a fé, especialmente sobre a graça, que é o que desperta a fé, sobre o beijo que Deus deu em você, no seu batismo, na sua conversão, em cada santa ceia, em cada culto, em cada vez que Deus te pegou pela mão, quando você voltava para casa sem saber o que dizia, sem saber como se sentir, disse: te amo. Nunca deixei de te amar. Dito isso, vamos ao terceiro movimento do texto. Graça leva a fé e fé leva a boas obras. Duas coisas aqui, gente, que nós vemos, tá? Primeiro, que a gente vê no texto: somos salvos não por obras. Primeiro Paulo vai dizer: não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. As obras não salvam. Somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar e pela fé que se agarra nesse sacrifício, pela fé que justamente reconhece: eu não fiz nada, quem me salvou foi Cristo. Salvação está aí, Paulo vai dizer. E os textos na Bíblia que indicam algo diferente, que indicam que as boas obras fazem parte da salvação, precisam ser entendidos como boas obras que são evidências da fé, não causadoras da fé, que são frutos da fé, frutos de um coração salvo, mas não causadores, produtores, meritórios de salvação. Numa igreja luterana, é isso, meu irmão, minha irmã, que você vai ouvir. Somos salvos pela graça e pela fé. Paulo é bem explícito aqui, ele chega a dizer: não é por obras. Segunda coisa, e aqui está o meu foco de hoje, que é a importância dessas obras, a importância de praticar elas, a importância delas na nossa vida, que está no versículo 10. No versículo 10, tá? No 9, Paulo fala negativamente das obras, dizendo: elas não são as causadoras da salvação. Mas no 10 ele fala positivamente delas, e é isso que nos interessa. Como viver as boas obras, como praticar as boas obras. E o versículo 10 diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. O que nós temos aqui, gente? Em primeiro lugar, nós temos aqui um cristianismo super concreto. Não dá para a gente andar por aí dizendo: eu recebi a graça de Deus, eu fui beijado na minha alma pelo príncipe Jesus, pelo Espírito Santo, eu tenho fé, eu sou isso, eu sou aquilo, se nada está acontecendo na nossa vida. Nada de bom, nada de correto, nada de decente. Se o nosso caráter e o nosso comportamento só regride, só piora. Se a nossa vida de obras é vazia, Tiago vai dizer: não venha com essa historinha de que você cresce e você não tem obras. Graça dentro da gente leva a fé, e a fé e a graça dentro da gente são um redemoinho, são um dinamite, um cataclisma que produzem, resultam em boas obras. Quais são, pastor, essas boas obras? De que boas obras Paulo está falando? Gente, no versículo de hoje Paulo não diz, tá? Tenham paciência comigo. Nem nesse capítulo 2, ele está falando mais da graça aqui e da fé. Mas Paulo vai falar no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. E a gente encontra no restante do livro um cardápio variado. Paulo não dá assim uma receita de médico. A boa obra é isso e aquilo. Não, ele vai dizer, é variado. É muita coisa. Não dá para prescrever com um pedacinho de papel. Ele vai falando da vida e vai dizendo: tem isso aqui, tem aquele outro lá. Às vezes ele é mais imperativo: faça.
Às vezes ele é mais descritivo, a gente está fazendo. Às vezes ele convida. Pessoal, vamos ser sensíveis. Rogo-vos pela misericórdia de Deus. Às vezes ele é mais taxativo, ele é mais sério. Então Paulo usa todas as linguagens para falar dessa dinâmica, dessa variedade de boas obras que são possíveis para a gente fazer. Tem questão ética, tem questões de relacionamento profissional no meu trabalho, tem questões familiares, boas obras de marido e mulher, pai e filho, tem o trabalho na igreja, que a gente às vezes até deixa de lado. Paulo vai falar que é boa obra trabalhar na igreja, se envolver com a igreja, servir os outros. Tem a questão das batalhas espirituais contra o diabo, tem as lutas da nossa carne, tem as lutas contra o nosso pecado. São muitos modelos e possibilidades de boas obras que temos na nossa frente, porque é a nossa vida inteira, é a nossa vida diária, é o que tem para fazer. Eu me acordo de manhã e o que tem para fazer? Limpar o bumbum do meu filhinho? Isso, boa obra. É amamentar o meu filho? Boa obra. É ir para o trabalho, pegar minha bicicleta e ir para o trabalho, tranquilo, sereno, e ser um bom trabalho. Isso é boa obra. É atender o telefone, falar com alguém, dar um encorajamento. Isso é boa obra. É ligar para o meu pai. É boa obra. É a nossa vida diária. É tudo. Tudo, gente. E se você quiser saber um pouquinho mais desses detalhes, eu te convido a ler a carta toda depois. Hoje à tarde, quem sabe. Eu vou ficar no texto de hoje e falar não tanto de quais são as boas obras, que eu já falei que são tantas e são variadas, mas falar outras coisas preciosas sobre as boas obras. Primeira informação, vou dar 2 informações básicas do texto, tá? Cobrem o que eu estou falando no texto. Primeira informação. Segundo Paulo, nossas boas obras são resultados da feitura de Deus. Nós somos feitura de Deus, pode anotar essa palavra aí, feitura, já vou explicar ela. E como resultado disso, nós andamos em boas obras. Fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Há uma criação de Deus que antecede. Há uma identidade que Deus nos dá que vem antes. Não diz que Deus nos dá a fé e nós entramos com as boas obras. Não, Deus está em todo o processo. Deus é o protagonista de tudo. Da graça, da fé e das próprias obras, que são resultados dessa ação dele de nos criar e ir criando-nos à imagem de Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer que sem mim, sem Deus, nada podemos fazer. Por isso que a Bíblia vai dizer que é Deus quem nos dá tanto o querer como quem lembra? Como realizar, né? Tanto querer boas obras como realizar boas obras é Deus agindo. Tá? E o que isso tem a ver, esse protagonismo todo de Deus que está envolvido em todo o processo? Qual é a mensagem disso? Bom, uma mensagem disso tem a ver com a filosofia, com a cultura, com o mundo, com a era que nós vivemos hoje, tá? Tem a ver com isso que o cristianismo tem dito, que vai contra o espírito da época. A Bíblia diz, gente, que, prestem bem atenção, ser, identidade, ser, vem antes, é mais pesado que o fazer. E isso é contra o espírito da época. Nos últimos 50, 60 anos, nós temos ouvido o contrário. Nós temos ouvido primeiro do existencialismo. Estudem, muitos estudam isso na faculdade. Mais recentemente, esse existencialismo tem se desdobrado no desconstrucionismo, ou na teoria da desconstrução, que são duas faces da mesma moeda. Quando o existencialismo, década de 40, 50, era o último biscoito do pacote, Jean-Paul Sartre disse: existência precede a essência, que é a ideia fundamental do existencialismo. O que isso significa? Significa que o que eu faço determina quem eu sou. Eu posso ser qualquer coisa que eu queira ser. Minhas ações determinam o meu ser. Minha identidade é determinada
pelo que eu escolho fazer da vida. Desconstrucionismo, que é uma outra forma desse pensamento, vai dizer que toda identidade, no fundo, é incoerente, é instável. Toda identidade é uma construção que eu vou fazendo. Ninguém tem uma natureza essencial. Ninguém tem um interior real e verdadeiro, original. Cada um vai ter que descobrir o que faz mais sentido para a circunstância. Cada um vai ter que achar a sua própria verdade. Você pode ser o que você quiser ser, porque nada significa alguma coisa. Como todas as falsas filosofias, há uma verdade aqui. Só que quando ela se torna toda a verdade, aí se transforma numa mentira. O cristianismo também vai dizer que o que nós fazemos afeta o nosso ser, afeta a nossa identidade. Só que o cristianismo vai dizer que você, o que você é antes, é primeiro, precisa ser honrado, que não tem como escapar de quem ou do que Deus fez você. Ou somos um acidente da natureza, ou temos um desenho original, um plano, um propósito que precisa ser levado a sério. Ou somos livres para acreditar no que a gente bem entende, mas só que aí a gente nunca vai ter certeza de nada na vida, e nem vamos ter ninguém para recorrer quando alguém quiser eventualmente tirar nossa liberdade, quando alguém quiser eventualmente nos fazer algum mal. Boas obras têm a ver com isso. Conhecer a vontade, o plano original de Deus para mim. Quem Ele me fez em essência, não quem eu quero ser. Boas obras é deixar esse negócio de eu quero ser quem eu quiser e se orientar por quem Deus me disse que eu sou. Não é a existência que precede a essência. O contrário. A essência, quem Deus me fez, precede a minha existência e as minhas ações. Desconstrucionismo e existencialismo nos dizem que somos um acidente de percurso, que você pode ser quem você quiser, mas as implicações disso são graves. Significa que nada nem ninguém tem nada de seguro. Não temos base nenhuma para apelar para o certo e para o errado. Não importa ser um ladrão ou um filântropo. Quem se importa? Não há diferença. Só que não tem como viver desse jeito, gente. Ninguém consegue. Isso é o caos total. Isso cria confusão dentro da gente mesmo, que está orientado para a essência que Deus nos deu. Se vamos fazer boas obras, precisa haver uma mudança antes, que é essa criação, a partir do que nós produzimos. Deus não nos justificou com segundas intenções. Deus não olha para a gente como robôs ou como máquinas de produção. Deus nos amou e nos salvou sem segundas intenções. Ponto. Puro amor, puro amor. Deus não nos justificou para nos transformar em unidades de trabalho, em meios de produção. Não somos instrumentos nas mãos de Deus, pelo menos não essencialmente. Podemos ser secundariamente, mas essencialmente, essência, temos um outro chamado, temos um outro amor, temos um outro olhar de Deus. Como é que Deus olha para nós, se Ele não nos olha como engrenagens de uma máquina? Eu digo para vocês, Deus olha para vocês como gente, como povo de uma aliança. Deus olha para vocês como filhos, como um pai amoroso olha para um filho. Pastor, e onde isso aparece no texto? Aqui, ó. Nessa palavrinha, eu respondo para vocês. Somos feitura de Deus, diz Paulo. Aqui está a qualidade do ser, o tipo de identidade que Deus nos dá, como Ele nos enxerga. A palavra feitura, que em grego é a palavra poema, que nós tiramos a palavra poema. Paulo está dizendo, nós somos o poema de Deus. Isso é linguagem de máquina? Não. Isso é linguagem de pai e filho. Isso é linguagem de casamento.
Isso é linguagem de um amor que transforma. Somos obras de arte, filhos, pessoas queridas e amadas, valiosas, belas nas mãos de Deus, únicas. Cada obra de arte é única. Você já viu algum artista trabalhar numa obra de arte? Ele se esmera, ele sua, ele sangra, ele não dorme, ele dá a vida por aquilo que ele está fazendo. E é assim que Deus olha para você nesta manhã. É assim que Ele te ama e que Ele te valoriza. E é esse amor que Deus tem por você que te empurra, que te constrange, que te sensibiliza para consertar o que tem que ser consertado na tua vida, para te reconciliar com aquela pessoa, para voltar correndo para a igreja, para entregar tudo o que você tem para o reino dele. Temos uma identidade que é mais valiosa do que toda a glória do céu e da terra. Somos arte, somos filhos, somos feitura, somos obra-prima de Deus em Cristo. E essa obra artística de Deus, ela é explicada em Efésios capítulo 5. Em Efésios 5, diz assim: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem pela água e pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo se entregou lá na cruz e lá começou a obra-prima de Deus na nossa vida. Na cruz, Cristo suou. Na cruz, Cristo sangrou, como um artista sangra por sua obra. Na cruz, Cristo se entregou, deu sua vida por cada um de nós, para o esplendor, para a purificação de cada um de nós que fazemos parte da sua igreja. C.S. Lewis tem uma citação, eu vou ler para vocês, está no livro dele, Os Quatro Amores. É uma citação um pouco intelectual. Ele é um poeta, ele é um intelectual, né? Um professor intelectual. Você pediu um Deus de amor? Saiba que você tem. O grande espírito que você invocou, o Senhor de terrível aspecto, está presente. Não uma benevolência sem graça, que sonolentamente deseja que você seja feliz, à sua própria moda. Nem uma filantropia fria de um magistrado consciencioso. Nem mesmo o cuidado de um anfitrião que se sente responsável pelo conforto do hóspede, mas o próprio fogo consumidor. O amor que fez os mundos, persistente como a obra do artesão apaixonado pela sua obra, despótico como o amor de um homem pelo cão, providente e venerável como o amor do pai pelo filho, ciumento, inexorável, exigente como o amor entre os sexos, persistente, provedor, apaixonado, que sacrifica, que tem zelo, que sangra, que tem ciúme de você. Esse é o amor desse artista pela gente. E nessa obra de Deus por nós, meus queridos irmãos e irmãs, tem um lado que já está completo. Já fui declarado amado, já fui declarado aceito por Deus, já fui alcançado pela graça, e Paulo vai dizer que por causa disso eu já até estou sentado no céu. Olha que negócio estranho isso. Eu já estou completo no céu, totalmente amado por Deus, eu já estou sentado no céu. Por outro lado, eu ainda estou inacabado. Por outro lado,
Deus ainda está aprimorando, Deus ainda está no processo de santificação, mexendo com a gente. Então eu estou avançando em boas obras. Por outro lado, eu já tenho a boa obra perfeita, que foi realizada por Cristo, e eu já estou no céu. Por um lado, Deus já nos vê completamente santos e perfeitos, e eu descanso nisso. Por outro, Deus me diz: vamos para a vida, vamos aprimorar, vamos aperfeiçoar essa obra-prima, porque a cada dia que passa, eu estou te deixando mais e mais bonito. Temos uma obra-prima pronta no céu e já estamos ainda em desenvolvimento. Como cristãos, somos chamados a nos transformar diariamente, mas também já está acontecendo essa transformação, quer a gente perceba, quer não. Estamos, meus irmãos, vocês estão amadurecendo. Não somos mais tão irritados como éramos, não somos mais tão ansiosos como já fomos, não somos mais tão rancorosos como já fomos. Não tem como escapar, a graça nos envolveu e ela já levou a fé para a nossa vida e já está produzindo boas obras em nossa vida. A cada dia que passa, somos mais gratos a Deus pelo que Ele fez por nós. A cada dia que passa, resistimos menos ao Espírito Santo em nossa vida. Mais nos sentimos amados, mais queremos amar. Mais somos perdoados, porque cresce dentro da gente tanto a consciência pelo nosso pecado, como o que Jesus fez por nós para nos perdoar, e mais nós nos tornamos aptos a perdoar o outro. Mais valorizamos o beijo da graça, o sangue da cruz, mais nós começamos o nosso dia exclamando: o que é que tem para mim hoje, Deus, para eu te deixar feliz? Mais começamos o nosso dia dizendo: o que mais eu quero hoje é ser santo aos teus olhos, é te deixar orgulhoso. Mas nós estamos abertos e damos boas-vindas para o artista vir com o formão, com o pincel, com a talhadeira. E Deus vem todos os dias. Todos os dias. Ele está fazendo isso hoje, na Clarinha, na Mariana. Você está vendo ele trabalhar? Você está vendo ele se aproximar com a talhadeira? Cada coisa que Deus faz, cada coisa que Deus permite, cada circunstância, cada pessoa que Deus bota na tua vida, mesmo quando isso parece que não faz sentido, que não pode ser, Deus diz: pode apostar que é eu trabalhando. Às vezes Deus nos tira uma coisa, sabe? E a gente não entende, a gente se revolta: Senhor, mas eu preciso disso, eu quero, eu tenho que ter. E Deus diz: não. Você acha que tem que ter, mas o artista sou eu, e eu preciso tirar isso, para que a perfeição nesse cantinho aqui apareça. Os problemas muitas vezes são isso, gente. Deus com a talhadeira, o escultor tirando o feio de um lugarzinho da nossa vida para que apareça o belo. Por isso, gente, não tenha medo do meio ambiente, não tenha medo dos cromossomos, tá? Não tenha medo da tua carga genética, não tenha medo do teu passado, das tuas experiências vergonhosas, não tenha medo nem do Covid-19, porque tudo que está acontecendo na nossa vida, não apenas as coisas boas, mesmo as ruins, Deus com a talhadeira ou com o pincel, trabalhando, e a tua obra de arte sendo aperfeiçoada, e tu como uma flor única do jardim dele, como um diamante único da coroa dele, sendo purificado e cada vez mais valiosos. Existem, gente, boas obras de compaixão que só você pode fazer. Existem boas obras de amor que a graça preparou para você, com o teu nome gravado. Existem vidas para serem tocadas, que Deus chamou você para agir. E aí, os machucados, as doenças, aquilo que
vivemos em nossa vida ou estamos passando, as histórias da gente, é Deus trabalhando, fazendo arte na nossa vida. Não foi nós que escolhemos nossos pais, nosso gênero, nosso QI. Nós não escolhemos os nossos desafios, o artista está por trás de tudo. Segundo, e aqui eu concluo, o texto vai dizer que, além de sermos feitura de Deus, e as nossas boas obras estão no pacote de Deus trabalhando na nossa vida, o texto vai dizer que elas foram preparadas de antemão pelo Espírito Santo, por Jesus. As nossas boas obras, no fundo, são, no máximo, uma parceria nossa com Deus. Porque elas antes já foram pré-cozinhadas, para a gente chegar e só colocar no micro-ondas. Deus orquestrou elas antes, para que andemos nela. Deus foi na frente semeando, para que a gente vá frutificando. Deus está em todo o processo. Desde o momento que Ele beijou a tua alma e despertou ela, até o momento que Ele te chamar para os céus, Deus está te presenteando com boas obras já mastigadas, preparadas de antemão, para a gente caminhar nelas. E isso, em primeiro lugar, é um baita de um golpe no nosso ego. O nosso ego quer o crédito, sabe? O nosso ego quer o aplauso. O nosso ego quer que a gente seja reconhecido por algo bom que a gente fez. O nosso ego quer isso. E esse texto está dizendo, calma lá com o teu ego. Golpeie o teu ego. Porque se você pensar no teu ego, a tua boa obra se transforma em má. Não é aceita, não entra no filtro, na peneira dos céus. O que a gente faz? O que a gente alcança? O que a gente acerta? É o trabalho de Deus em nós. De Deus com a gente. As boas obras são chamadas de frutos do Espírito por uma razão lógica. Porque são dele. Porque o crédito é dele. Não temos nada nas boas obras para nos gloriar. Nada para nos gabar. Paulo vai dizer, quer te gabar de alguma coisa? Te gaba que Jesus Cristo morreu na cruz por ti. Te gaba que a cruz te alcançou. E em segundo lugar, Deus preparar as boas obras de antemão é puro evangelho para a gente. Significa que o Espírito Santo vai na frente. Que Cristo vai na frente. Sabe quando Cristo ressuscitou e disse para os seus discípulos, vão para Galileia, mas eu vou na frente, eu já estou indo na frente. Aquilo vale até hoje. Ele ressuscitou e ele foi na frente. Onde é que você vai nessa semana? Consultório médico? No escritório? Escola? Para casa? Cristo já foi na frente. Cristo já foi na frente. E Ele já está preparando as boas obras para que você caminhe ao natural, obedecendo, imitando, seguindo, e Ele já foi preparando. E você vai colhendo. Cristo já foi na frente. A diferença que isso faz é eu poder começar uma semana e eu penso assim, não tem nada de importante essa semana. Claro que tem. Cristo já está começando o domingo com a gente. Semana não tem nada de especial para mim. Claro que tem. Seja sensível para onde Cristo está na tua frente, te chamando. Dizendo, vem, olha o caminho. As boas obras estão aqui. Estão aqui. Vem comigo, me dá a mão. O vem e segue-me de Jesus na Bíblia não é uma metáfora. É literal, né, Alexandre? E está vigente ainda hoje para nós que somos discípulos. Vem comigo. Vem comigo. E isso é uma aventura, porque a gente às vezes pensa que Deus está fazendo isso ou aquilo na nossa vida. Deus está fazendo 1 milhão de coisas ao nosso redor. Tem 1 milhão de coisas ao nosso redor que Ele já está fazendo. Que aventura poder começar uma semana. Não sozinho, não por conta própria, eu tenho que agora fazer por minha... Segue o Espírito, segue os passos de Cristo. 1 milhão de coisas. E nesse 1 milhão de coisas, você já fez muitas coisas que você nem sabe. E que foram boas obras. E que já estão estampadas no céu.
Deus e você já estão fazendo muito mais do que mesmo você pode imaginar. Boas obras com Cristo. Graça é o beijo do príncipe, o príncipe que sangrou na cruz por nós. Fé é ser acordado com esse beijo, se agarrar no pescoço desse príncipe e dizer: tu é meu e eu sou teu. E as boas obras é viver a vida que Deus nos chamou para viver, de mãos dadas com Ele, atento ao que Ele nos diz, obedecendo, vivendo. Amém.